A brincadeira é assim, o pega no pé e me dá um abraço, né? Então a gente vai pedir primeiro aí pro pessoal, para os casais ficarem em pé, né? E na verdade a brincadeira é assim. Primeiro agora as mulheres, né? Não precisa tirar sapato, não. Ó, o Vlamir, eu vou falar para vocês, ele quer judiar. Não, mas não precisa tirar sapato, não. É assim, ó, mulheres, não é para ajudar, tá bom? Então vamos lá, ó. Maridos, um de frente para isso. Tá. Então agora os maridos vão pegar no pé da esposa, não é para erguer o pé, deixa o marido descer lá, ó. Lá, pega. Pegaram aí? Tá, pode levantar. Agora é para dar um abraço. Pronto. Bom, né? Agora eu vou fazer invertido, né? As mulheres vão pegar no pé dos homens. Não deixa fugir, não. Agora, de frente um para o outro, dá um abraço. Qual foi mais fácil, pegar no pé ou dar abraço? Todo mundo concorda que dar abraço é melhor? Bem mais fácil, bem mais então, gostoso, né? Vamos olhar um para o outro aqui, todo mundo. Agora olha para o outro. Então, que nesse final de semana, que nas semanas que virão, que na nossa vida a gente dê mais abraços do que pegar no pé. Porque às vezes pegar no pé faz parte da nossa vida, né? Mas que a gente dê um abraço antes, pegue no pé e depois dê um abraço de novo. Vamos dar um abraço aí. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, boa noite a todos. Eu sou o Vlamir da Lúcia. Eu sou a Lúcia do Vlamir. Vocês esqueceram do beijinho. Tem que dar o beijinho. Queria chamar o pastor Júnior para estar aqui. Ele vai trazer a palavra para nós. Aproveitar e deixar um convite para vocês. No dia 2 de dezembro é o nosso último culto do ano. Então, coloque lá na agenda de vocês para vocês estarem aqui. Para nós fazermos aí um culto de gratidão a Deus por tudo que Ele é e tem feito na nossa vida enquanto casais nesse ano. Que eu sei que foram muitos os desafios, muitas as lutas, mas Deus esteve conosco a cada instante. A graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Que bom estar aqui junto com vocês, glória a Deus, vendo alguns rostos diferentes também, algumas outras pessoas. Que bom que você veio, encarou aí essa chuva, né? Caiu uma tempestade aí, parecia que ia parar, depois voltou e vai e vem. Não é brincadeira não, mas glória a Deus, porque você está aqui e eu tenho certeza que o Senhor tem algo a falar ao seu coração. Você que está aí também nos acompanhando online, eu tenho certeza que Deus quer falar com você também. Eu não tive ninguém para pegar no meu pé hoje, graças a Deus, mas infelizmente também não tive ninguém para me abraçar agora, né? Minha esposa está viajando, mas é engraçado, irmãos, mulher mesmo viajando longe consegue pegar no nosso pé, né? A Michele, ela é especialista nisso. Ela está viajando, mas ela liga e ela fica perguntando: Ju, você fez a lição do Lipe? Ju, você fez não sei o quê? Ju, você fez não sei o quê? Não esquece. Hoje mesmo, ela já me passou a agenda da semana que vem. Olha, segunda-feira o Lipe vai ter não sei o quê. Eu falei: mulher, você não está viajando, você está em Moçambique. O que eu quero é que você traga o bode que você ganhou aí de oferta. Eu acho que alguns irmãos sabem, né? A minha esposa, junto com mais alguns irmãos da igreja, estão viajando, estão em Moçambique. Estavam ministrando na primeira semana em congresso de mulheres, e agora, nessa última semana, elas estão lá 3 semanas, na última semana elas estavam ministrando para crianças, e quando terminou lá em uma das cidades, eu não vou acertar o nome da cidade, então nem vou falar, eles quiseram abençoá-las, e aí trouxeram de presente para elas um bode. E trouxeram um bode de presente mesmo, arrastando assim o bode. Eu falei: Mo, joga esse para dentro do avião e traz para cá, que nós vamos comer essa carne de bode aí. Mas graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia? Abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, em Gênesis capítulo de número 12. Mas a Michele de lá me ligou e falou que o Lipe vai
vai fazer uma saída aí, a escola, né, vai ter um passeio, a Semana das Crianças. Ela falou: Ju, olha, eu tô até tentando lembrar, Ju, segunda-feira tem que levar as crianças de pijama para a escola, porque é o dia do pijama. Terça-feira tem passeio, pensa. E ela já pegou no pé: você já fez isso, fez aquilo, outro. Falei: meu amor, quando você chegar aqui, a gente resolve essas coisas. Oi? Diz que patroa? Ah, faz fome. Não, ela é uma bênção, ela é uma patroa mesmo. Gênesis capítulo de número 12. Mas faz falta, né, Sandra? Faz falta. Gênesis capítulo de número 12, do verso 1 até o verso de número 5. Eu não coloquei nos slides, eu não consegui preparar os slides aí para nós vermos hoje, mas eu quero refletir na palavra do Senhor com você. Gênesis 12, verso 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Abraão... irmão, só abrir aspas rapidinho. Aqui Deus ainda não tinha mudado o nome dele. Aqui ainda o nome dele é Abrão e Sarai. Depois vai ser mudado para Abraão e para Sara. Amém? Mas eu já vou chamar de Sara, já vou chamar de Abraão, mas vocês sabem que aqui o nome ainda não foi mudado. Vou ler como está escrito, mas durante a ministração vou estar chamando de Abraão e de Sara, já pensando na mudança do nome quando o Senhor cumpre a promessa na vida deles. Gênesis capítulo 12, verso número 1. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Feche seus olhos mais uma vez. O Vlamir orou por mim, eu quero orar por você. Senhor, obrigado pela vida desse irmão, dessa irmã que está aqui, essa família. Fala com eles, Pai, fala ao coração deles, que o nosso coração esteja realmente receptivo para a boa semente do Teu Evangelho, que nós possamos ouvir, aprender e guardar e obedecer. Assim eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Você conhece uma família que tem tudo para dar certo, mas vive em crise? Você conhece alguém que você olha ou já olhou um dia e falou assim: eis aí uma família que tem tudo para dar certo. Eles têm dinheiro, eles são bonitos, têm boa formação, são bem educados, têm tudo. Nasceram na igreja, ou são cristãos, ou temem a Deus, ou fizeram tudo certinho, se guardaram, tudo certinho, e você olha e diz assim: esse aí não tem como dar errado. Mas de repente vai passando o tempo, vai passando semana, mês e ano, e você vai vendo que umas bagunças começam a acontecer, umas coisas começam a distorcer, e a família começa a aparentemente dar errado. Nós estamos aqui diante de uma família que era mais ou menos desse jeito. Enquanto eu estava lendo, eu lembrei de uma história real que aconteceu, eu vou contar para vocês bem rapidinho. Uma certa ocasião, uma família muito disfuncional, não é? Uma família que tinha tudo para dar errado, fez uma coisa, a família toda bagunçada. O marido fez uma coisa muito interessante. O marido falou assim: eu já fiz de tudo. Ele bebia muito. Ele falou assim: eu já fiz de tudo para tentar consertar a nossa família, mas essa família não deu certo até agora. Eu vou na igreja, porque eu fiquei sabendo que na igreja tal aqui da nossa cidade vai vir um homem de Deus pregar aí esse final de semana, e é um profeta, e eu vou lá, vou tentar, meu amigo do trabalho me chamou, vou lá visitar essa igreja. E ele foi visitar a igreja, e no final do culto, o pastor estava orando, o pastor visitante estava orando por alguns membros. Ele foi até o pastor e falou: pastor, ora por mim, e especialmente pela minha família. Ele já tinha bebido um pouquinho, estava cheirando álcool, mas foi mesmo assim. Aí o pastor pegou e falou assim: você quer que eu oro pelo quê? Ele falou: pastor, a minha família é problemática. Exatamente o contrário dessa aqui.
completamente problemática. A minha família é todo mundo bagunçado. Ele falou, mas como assim? Ó, pastor, o meu filho mais velho, ele é um menino assim meio doido, se envolveu com os negócios aí, está fumando uma maconha, e essa maconha ele está fumando demais. A minha filha não para com o namorado, pastor. Minha filha toda hora está com um namorado diferente, agora mesmo eu nem sei com quem é que ela está namorando. Minha mulher é briguenta e minha sogra ainda mora em casa. Pensa numa jararaca, ou mulher difícil. Ali é complicado. Aí o pastor pegou e falou, então eu vou orar por você. E começou a orar. E no meio da oração, o pastor teve uma impressão e falou assim com ele, eu preciso te contar algo. Jesus Cristo está na sua casa e você precisa descobrir. Ele falou, como assim? Não é possível. Jesus está lá na sua casa. E ele está disfarçado de alguém na sua casa. Mas eu não sei quem é. Mas Jesus Cristo está disfarçado de alguém na sua casa e você precisa descobrir quem é. Ele falou, como isso é possível? Volta para casa e procura, porque Jesus Cristo está lá. Aí ele foi embora para casa pensando, aquele pastor deve ser maluco, como que Jesus Cristo está em casa? Jesus Cristo não pode estar, meu filho doidão daquele jeito, minha filha, minha mulher briguenta, minha sogra aí que não está, o demônio pode até estar, mas Jesus Cristo não está. Aí chegou em casa, e a esposa falou, onde é que você estava, que você demorou, domingo você vai no bar e volta. Não, eu fui no bar e depois eu fui na igreja, todo mundo parou, desligou a televisão para ouvir o que ele ia dizer. Ele falou, eu fui na igreja e o pastor no final do culto me falou que Jesus Cristo está em casa, inclusive eu quero conversar com vocês. O negócio é o seguinte, quem é Jesus Cristo aqui, fala logo, porque eu quero saber quem é Jesus Cristo, quem é? Para de ficar enganando, tapeando, porque a gente tem que descobrir quem é Jesus Cristo para a gente tratar melhor Jesus Cristo aqui dentro de casa. Quem é Jesus Cristo aqui? E todo mundo olhou um para o outro, a filha dele falou, mãe, bebeu. Foi para a igreja não, bebeu. E aí ficou perguntando quem era Jesus Cristo, ninguém sabia o que era aquela loucura dele. E tudo bem, foram dormir. No outro dia, o filho mais novo, que ele não tinha falado o filho mais novo para o pastor, só dos dois mais velhos, o filho mais novo, um menino assim de uns 3 para 4 anos, chegou nele e falou assim, papai, ontem à noite o senhor falou que Jesus Cristo estava em casa. E eu fiquei pensando, Jesus Cristo viveu há muito tempo, então ele deve ser o mais velho da casa. Será que Jesus Cristo não é minha avó? Aí o pai olhou e falou assim, filho, como Jesus Cristo vai ser sua avó? Sua avó é um demônio, sua avó é uma praga, sua avó ela é briguenta, sua avó é reclamona, não tem como ser sua avó, a mãe da sua mãe, essa mulher, ela não tem juízo. E ele falou um monte de coisa e falou, mas então tá bom. E aí o menino pequenininho foi e falou com a avó, vó, quem será que é Jesus Cristo? Quem que você acha que pode ser? Será que o papai, quando falou que Jesus Cristo estava em casa, será que ele mesmo não é Jesus? Aí a sogra falou, com certeza seu pai não é. Se tem alguém aqui que não é Jesus, é seu pai. Aquele bebum, Jesus não era bebum igual seu pai, pode ter certeza. Passou mais uns 2 dias, e o menino veio de novo e falou, e aí papai, você já descobriu quem é Jesus? E o pai falou assim, filho, sabe de uma coisa? Eu fiquei pensando naquilo que você falou. Você ainda é criança, mas você falou, será que Jesus não é a avó? E eu falei, a sogra não tinha como ser, mas como Jesus fazia umas coisas diferentes, talvez pode ser que Jesus está aí, fazendo umas coisas diferentes, para ver como é que eu vou me comportar. E eu fiquei pensando naquilo que você falou. Você quer saber de uma coisa? Vamos começar a mudar o jeito que a gente fala da sua avó. Porque se ela for Jesus, pelo menos a gente vai começar a tratar diferente. E aquele homem, de verdade, começou a tratar a sogra diferente. A sogra percebeu que estava tratando diferente e falou, alguma coisa mudou? Acho que ele descobriu quem é Jesus Cristo, eu vou tratar ele diferente também, que ele vai me dizer quem é Jesus. E a sogra começou a tratar diferente. A esposa, filha da sogra dele, né, da avó do menino, falou assim, poxa, como ele está tratando bem minha mãe, olha lá, ele está tratando bem demais, ela estava sentindo frio ali no sofá, ele veio e cobriu, ele não reclama mais com ela, eu estou impressionado, eu preciso tratar melhor esse homem, porque ele está tratando bem
a minha mãe. E ela começou a tratar melhor o marido. Os filhos viram aquilo e começaram a tratar melhor a avó e os pais. E uma mudança começou a acontecer na casa, porque eles, sem saber, porque o interesse deles era tratar bem Jesus Cristo, descobriram que a mudança, ela acontece antes comigo, para que aconteça com o meu próximo. Esse texto que nós acabamos de ler, é um texto muito interessante. Quando você olha, você fala, essa família tem tudo para dar certo. Só que as atitudes dessa família faz com que eles tomem um caminho e dê tudo errado. A outra família que eu acabei de mencionar para vocês, tinha tudo para dar errado, mas eles começam a ter atitudes corretas e as coisas começam a dar certo. Vejam bem o texto que nós lemos, e eu quero reler um trecho dele. Gênesis capítulo 12. O Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o seu nome. Você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu Abraão como o Senhor disse. Pensa nisso. Alguém que Deus diz, Vlamir, eu vou abençoar você, eu vou abençoar quem te abençoar, você vai ser rico, próspero, a minha presença vai estar com você, e na tua família será abençoada todas as famílias da terra. Poxa, você olha para isso e fala, não tem como essa família não dar certo. Porém, queridos, Abraão, apesar de ser um homem de Deus, um homem que ouvia a voz de Deus, um homem que andava com Deus e conversava com Deus, não conseguiu transferir toda a intimidade que ele tinha com Deus para atitudes práticas dentro de casa. Ou seja, não basta ter bom conhecimento, não basta conhecer a Bíblia de cor, se você não colocar em prática aquilo que você conhece. Fazer o curso Casados para Sempre é muito bom, mas ter ferramentas sem colocar em prática não faz mudança nenhuma na vida de ninguém. Ter ferramenta em casa é bom, mas não usá-las não faz diferença. Por isso, eu olho para esse texto e eu aprendo que nem toda família que tem tudo para dar certo, dá certo por causa da atitude dessas pessoas. E há aqui nesse texto muitas promessas de Deus na vida de Abraão. Só que nós podemos perceber, e nós vamos ver isso agora, que essas promessas começam a demorar e tardar por causa das posturas que Abraão e Sara tomam. Quais foram as atitudes desse casal que tardaram as promessas de Deus para a vida deles? Presta bem atenção, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Quais são as atitudes que podem fazer com que as promessas, as bênçãos de Deus demorem para se cumprir na nossa casa? Veja que eles tinham uma promessa e uma bênção de Deus, e Deus queria fazer com que tudo isso cumprisse, só que a promessa de Deus para Abraão demora 20 anos para se cumprir. Agora, o que foi que fez com que essas promessas tardassem? Sabe, queridos, talvez algumas dessas coisas aqui na vida de Abraão seja semelhante na sua vida. Quem sabe você olha para a sua vida, para a sua família, para a sua história e diz assim, Deus tem promessas para nós. Deus falou muitas coisas para o meu lar e para a minha família. Mas quem sabe você está olhando ao redor e está dizendo, mas por que é que até agora eu não estou vivendo todos os planos, promessas e propósitos de Deus para a minha vida? Eu quero te convidar a olhar para a vida de Abraão. Vamos tentar ser rápido em alguns minutos, olhar para a vida de Abraão e quem sabe olhar para as nossas atitudes. Quem sabe algumas das atitudes minha e sua não estão impedindo as promessas de Deus de se cumprir também no nosso casamento. Eu percebo no meu casamento que alguns comportamentos meus impediram muitas bênçãos de Deus de virem. Eu vejo nessa família que eu contei o testemunho, que estava todo mundo tratando mal, o comportamento deles impedindo eles de viver a bênção de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e a vontade de Deus. Deixa eu falar um negócio, maridos, mulheres, fecham os ouvidos, porque se as mulheres descobrirem isso, vai dar problema para nós. O apóstolo Paulo chega a dizer que as nossas orações são impedidas. Pensa, você ora
E aí Deus diz assim, ó, eu quero te abençoar. Você fala assim, Senhor, eu quero ser promovido no trabalho, eu estou me dedicando, Senhor, agora vai ter uma promoção, abre as portas, Senhor. E a Bíblia diz, as vossas orações são impedidas de serem ouvidas e respondidas pelo jeito que você está tratando a sua esposa. Uau, você já pensou nisso? A Bíblia diz isso, que algumas vezes Deus não te ouve, por causa do jeito que você trata a sua mulher, filha do Deus Altíssimo. É muito sério isso. Vamos lá. Quais são os comportamentos de Abraão e de Sara que retardaram as promessas de Deus na vida dele? Vamos repetir isso junto? Diga assim, comportamentos e atitudes podem atrasar as promessas de Deus. Podem impedir, podem dar um prazo mais longo para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. O primeiro comportamento que eu vejo de Abraão, que fez com que as promessas de Deus tardassem sobre a vida dele, está aí nesse capítulo, no verso 11 até o verso 15. Vamos ver? Se você fechou sua Bíblia, volta lá, por favor, e leia junto comigo. Palavra de Deus para nós, em Gênesis capítulo de número 12, verso de número 11. Vamos lá? Verso de número 11, capítulo 12, do 11 até o 15. Diz assim, quando se aproximava do Egito, então lembrando, Deus dá uma promessa de sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele sai da casa do pai dele e começa a peregrinar para Canaã. Pois bem, chegou em Canaã e ele foi em Canaã de ponta a ponta. Diz assim, quando se aproximava do Egito, quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sara, sua mulher, Sarai, né? Sara, sua mulher, ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer, essa é a mulher dele, então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você, me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita, os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Já pensou, Evandro, que coisa doida isso, cara? Veja bem, a primeira atitude, comportamento de Abraão, que faz com que as promessas de Deus demore para se cumprir na vida dele. Esse homem é um homem focado no seu bem-estar. Ele é focado no seu estilo de vida, nos seus prazeres e no seu autocuidado. Esse homem tem uma ambição completamente egoísta. Veja bem, quando nós dizemos isso, a maioria dos homens ou mulheres não gostam de assumir que muitas vezes nós fazemos isso. Coloca a sua vontade à frente de toda e qualquer situação. Coloca o eu sempre antes do nós, sempre antes da família. Para Abraão, o valor de Sara estava diretamente ligado ao seu próprio valor. Veja que, de alguma maneira, ele tinha um parentesco com Sara, só que ela não estava ali como sua irmã, ela estava ali como sua esposa. Só que ele olhou e disse o seguinte, se descobrir que você é minha mulher, eles vão me matar para pegar você. Vão fazer o seguinte, vamos dizer que você é só minha irmã, assim ninguém vai me matar. Mas ele era tão egoísta que o resultado do comportamento dele foi que os homens do Egito viram que ela era bonita e falaram assim, gata mulher do Evandro, gata mulher do Abraão, vou levar ela para o harém. E levou a mulher dele para o harém. Pensa que loucura que esse homem estava cometendo. Abraão mente e faz com que a sua esposa o acompanhe na mentira, preocupado com seu bem-estar. Ele estava preocupado com a vida dele. Todavia, ele não se preocupa com o bem-estar da esposa, com o risco que ele vai colocá-la. Ele a coloca à mercê dos egípcios de tal forma que ela é levada para o harém de Faraó. Abraão não sabe valorizar
não sabe cuidar, não sabe zelar, não sabe ver os interesses do seu cônjuge antes do dele. Queridos, nós precisamos zelar pela vida dos nossos cônjuges. Algumas vezes não são os homens que são egoístas, algumas vezes são as mulheres, que não abrem mão de absolutamente nada, que estão mais preocupados com seus próprios interesses. Eu conheço muita gente assim. Esses dias atrás, eu estava vendo alguns vídeos, esses vídeos pequenininhos, e eu vi um vídeo que eu achei muito interessante. Um rapaz estava vindo numa rua de mão dada com a namorada dele, noiva, esposa, eu não sei, mas estava vindo de mão dada assim e tal, e andando na rua, e aqui em São Paulo, em algum lugar, andando na rua, acho que era São Paulo, não tenho certeza, e andando assim na rua e tal, só que a rua escura à noite, voltando, tipo assim, estava num restaurante, algum lugar, de repente vem um motoqueiro, e a esposa estava do lado direito, do lado assim para a rua, e ele virado assim para o lado da calçada, mas eles não estavam bem na calçada, estavam meio que saindo da calçada já para a rua. De repente veio o motoqueiro chegou assim e fechou eles do lado da mulher. Na hora que o motoqueiro fechou, já sacando a arma, na hora que o motoqueiro sacou a arma, o cara soltou a mão dela e saiu correndo disparado, e deixou a mulher lá sozinha, e o motoqueiro então tirou a arma, olhou assim o cara correndo, assaltou ela, e quando o motoqueiro assaltou e foi embora, ela parou assim na rua, completamente estática, sem saber, corro atrás dele ou vou embora e largo dele? Ela não sabia se agora era um livramento de Deus, né? Agora Deus está me livrando desse negócio, e ela ficou assim olhando para um lado e para o outro. É lógico que a reação dele foi instintiva, mas a reação instintiva dele foi autopreservação, ela que se vire. Sabe, queridos, como é que nós estamos vivendo? Pense um pouco sobre como é que você está vivendo. Existem homens que vivem assim como Abraão, cuide de mim. Agora, quanto a você, eu conheço homens que fazem isso com muita frequência. Eu conheço homens que são muito mais vaidosos até do que as mulheres. Eles gastam muito dinheiro cuidando do carro, cuidando até dele, que agora os homens estão com esse negócio de fazer, eu tenho dúvida, né, um pouco sobre se é homem, mas fazer sobrancelha, gente, é umas coisas assim, fora do normal, né? O cara vai lá e fica lá tirando com pinça, sombra, não é normal, depila o corpo, a perna, então, mas deixa para lá. Mas pensa um pouco comigo, e vamos ser muito sinceros. Boa parte dos homens no Brasil gostam de carro. Boa parte. Nem todos. Alguns não são tão vidrados em carro, mas gostam de carro. E boa parte dos homens gosta de economia. Eu conheço um monte de homem que quando sai com a esposa para poder... Eu sei que não são todos, mas sai com a esposa e a esposa fala, meu amor, eu estou precisando comprar um vestido. Aí vai lá e a esposa veste um, veste dois... E aí vai lá e fala, eu vou vestir o terceiro e você me diz qual você mais gostou. Aí fala assim, vai lá então, meu amor, vai lá experimentar. Quando ela sai, vai lá e olha na etiqueta para ver o preço, para depois de ver o preço falar qual foi que mais gostou. Meu amor, esse aqui é bonitinho, mas esse aqui o bonitinho custa 150, 200 reais. Agora o outro lá custa R$75, você fala, nem acredito, dá para comprar 2. Parece um pano de saco que foi furado assim, o que esse pano de saco, sabe, que você furou assim, para enfiar a cabeça, as duas mãos, e fica aquele negócio que não cai direito, mas você olha e fala, R$75, você já faz as contas rapidinho, fala, se ela comprar mais um, vai ficar os dois no preço de um, e fala, meu amor, gostei desse aqui, ó. Pensando no dinheiro. Só que na hora de cuidar do carro, o cheirinho do carro, a lavagem do carro, o pneu pretinho do carro, as rodas do carro, o não sei o que do carro, não tem preço, topa qualquer coisa, sabe? Eu conheço homens que são fanáticos por futebol, eu conheço homens que trocam qualquer coisa por causa de um jogo de futebol. Tem um casal que, eu não vou falar nem de onde é, mas tem um casal que o marido é tão fanático por futebol que ele faz jejum para o time de futebol ganhar alguma coisa. Só que o miserável é São Paulino, gente. Ele ficou 10 anos num jejum desgramado para poder ganhar alguma coisa. Mas é verdade. Não sou eu, não.
Eu não. Por isso que eu emagreci, será? Não, emagreci nem... Pode ver que não é eu, com certeza não sou eu. Mas pensa, é verdade. Um dia ele chegou na igreja e ele falou assim: pastor, eu estou jejuando. Eu lembro que em 2009 ele falou assim comigo, uma pessoa que eu conheço há um bom tempo. 2009, pastor, eu estou num jejum. Eu falei: que bênção, cara, eu estou jejuando bastante, pastor. Eu falei: glória a Deus, cara, você está jejuando por quê? Ele falou assim: pastor, é por isso que eu queria compartilhar. Eu sei que o senhor também gosta do que eu vou falar. Eu falei assim: deve ser da igreja, da Bíblia, da família, né? Ele falou assim: pastor, eu estou jejuando, pastor, há 2 semanas para o São Paulo ser campeão da Libertadores. Eu falei: larga de ser besta, rapaz. Que coisa mais idiota, jejuar para ser campeão da Libertadores. Ele estava jejuando. Aí o Cruzeiro veio aqui no Morumbi e deu 2 no São Paulo. Eu não sei se eu fiquei feliz ou triste, porque eu fiquei triste, mas eu olhava para a cara dele e eu ria. Eu falei: Ele ficou bravo. Teve um dia que eu peguei e falei assim: rapaz, aí, ó, por que os outros falam que o São Paulo parece Bambi? Você fica vindo para a igreja com camisa cor-de-rosa. Ele ficou bravo comigo, ficou 1 mês sem vir na igreja. Falou: não gosto dessas brincadeiras, pastor. Eu falei: rapaz, a gente brinca com todo mundo, mas pensa, um cara completamente egoísta, gente. Completamente egoísta. A esposa dele falava assim: abre mão de jogar bola 1 vez por semana. Ele jogava 3 vezes por semana. Ele falou: não posso. Egoísta. Agora eu quero que você pense um pouco em você, porque a primeira reação nossa é dizer: não, isso não tem nada a ver comigo. Abraão estava dizendo: eu vou perder a minha vida. E você? O que é que você está pensando que você não pode abrir mão, porque senão você vai perder? Quem sabe é o seu trabalho, sua empresa, a sua profissão, quem sabe a sua carreira profissional. Não, a minha esposa fica cobrando de eu ter mais tempo, o meu marido fica cobrando de eu ter mais tempo, mas se eu abrir mão disso aqui, eu não vou evoluir, eu não vou para frente. Era essa a questão de Abraão. Abraão estava preocupado com a vida dele, mas a autopreservação da sua vida colocou em risco o casamento e a família dele. Abraão estava colocando em risco. Quando você olha o capítulo 20, verso de número 7, você vai ver de novo Abraão mentindo para Abimeleque do mesmo jeito. A minha pergunta para você é: quanto vale quem você ama? Quanto vale quem você ama? Vale um pouco de dinheiro para você colocar no seu carro? Quanto vale? Vale o seu bem-estar? Vale o seu prazer? Quanto vale quem você ama? Existem cônjuges desprezando a esposa, por exemplo, por causa de algumas práticas sexuais que ela não aceita, mas você quer, e ela se sente humilhada, mas você obriga, porque você está interessado no seu prazer. Quanto vale quem você ama? Vale um prazer? Vale um jogo de futebol? Vale a sua vida? Quanto vale quem você ama? A ambição pode ser fatal. Ela pode sufocar e destruir e matar muitas coisas. Eu quero deixar uma reflexão para vocês. Queridos, o casamento é um convite para a morte do eu e o surgimento do nós. O casamento não dá para eu ficar pensando só no meu, mas é um lugar onde o nós surge. Então eu quero deixar uma reflexão aí. No momento de tomar decisões importantes que afetam a sua família, vocês conversam juntos ou você toma decisões sozinhos? Vocês chegam num acordo juntos ou você só comunica qual é o caminho que você vai tomar? Segunda atitude desse casal que fez com que as bênçãos de Deus tardassem na vida deles. Verso 13 até o verso de número 15. Então nós lemos alguns trechos, agora vamos ler o 13 ao 15. Eu já li, quero ler de novo do 13 ao 15 somente. Eu li a partir do 11, agora vou ler só do 13 ao 15. Olha a proposta de Abraão para Sara. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me trate bem por sua causa, e por amor a você, me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Presta atenção, segunda coisa que
faz com que as bênçãos de Deus demore para se cumprir. Primeiro é o egoísmo. Quando você olha só para você, quando você pensa só na sua carreira profissional, quando você pensa só no seu prazer, quando você não abre mão das suas coisas porque você é egoísta de verdade, as bênçãos de Deus não te alcançam. E você, por favor, não rejeita isso. Pense, abre o seu coração de verdade. Fala, Senhor, será que eu estou sendo egoísta e não estou vendo? Se isso está acontecendo, me ajuda a enxergar. Segunda coisa, a falta de compreensão entre lealdade e cumplicidade. Quando nós não compreendemos a diferença que há entre lealdade e cumplicidade, a gente corre risco de fazer com que as bênçãos de Deus se demorem a alcançar a nossa casa. Agora, Abraão faz uma proposta para Sara: mente junto comigo, conta uma mentira. E Sara se torna cúmplice da mentira de Abraão. Ela topa a parada, ela diz, tá bom, meu amor, eu vou fazer do jeito que você está pedindo. Ah, pastor, mas ela era uma mulher submissa. Mas, queridos, você não vê na Bíblia em nenhum momento ela dizendo, ela alertando, ela falando, ela se posicionando. Nós vemos na Bíblia como Abigail se posiciona, contrário ao que o marido dela queria, e diz, eu não vou aceitar que seja feito isso, e ela guarda a família dela porque ela se posiciona. Ela não briga com o marido, ela não causa um problema dentro de casa, mas ela vai lá e se posiciona. Abigail é o seguinte, Davi queria fazer algo no período de uma colheita e tal, os servos de Davi não estavam sendo honrados, o marido de Abigail era um homem muito mau e muito mão de vaca. Aí Davi fica bravo com o marido de Abigail e fala assim, eu vou matar aquele homem porque no período da colheita ele não deu nem água para o povo beber, eu vou lá resolver esse problema. Quando Davi estava indo, Abigail percebeu como o marido estava trabalhando os servos de Davi, tratando mal. Ela foi lá e falou assim, eu não vou aceitar isso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar presentes para eles. Ela foi lá e pegou trigo, pegou tudo de presente e foi ao encontro de Davi, no meio do caminho, e falou, ó rei, eu vim trazer presentes para os seus servos. Davi olhou aquilo e falou, Deus, obrigado, porque o Senhor colocou uma mulher sábia no meu caminho, porque hoje eu ia matar o marido dela e poderia fazer uma destruição na casa dela. Essa mulher se posicionou de forma sábia no Antigo Testamento. Agora veja Sara. Sara se torna cúmplice de Abraão. Diga assim comigo, cumplicidade não é lealdade. Diga mais uma vez, cumplicidade não é lealdade. Há uma grande diferença entre lealdade e cumplicidade. A lealdade me leva a respeitar quem eu amo. A cumplicidade me leva a prejudicar quem eu amo. Quando eu sou leal a Michele, eu honro ela. Quando eu sou cúmplice dos erros da Michele, eu prejudico ela. Porque o casamento não é só um lugar que Deus preparou para nós procriarmos, termos filhos ou sermos felizes. Casamento é um lugar onde Deus preparou para nos tornar mais santos. Casamento é o lugar onde Deus nos colocou para sermos trabalhados e sermos mais parecidos com Ele. Casamento é um ambiente onde Deus molda a nossa vida. Eu vou falar um pouco mais disso na próxima divisão. Mas, queridos, veja bem isso, nós devemos ser fiéis, mas nunca cúmplice dos erros e das falhas. As falhas e os erros têm que ser confrontados, têm que ser tratados, têm que ser dita, tem que ser falada, posicionada. Isso deve ser feito com muita oração e sabedoria. E se precisar, chama um conselheiro que teme a Deus, mas não se torna cúmplice. Eu vejo famílias que os dois se tornam cúmplice para contar mentira, cúmplice para esconder. E aí você fala, por que Deus não abençoa a gente? Porque você está omitindo coisas junto com o seu cônjuge. Aí o cônjuge vai lá e conta uma mentira para o pai dela, ou para o pai dele. Aí o pai vem e pergunta para você, e você fala, e agora? Aí você vai lá e se torna cúmplice. Aí você diz, por que as bênçãos de Deus não estão vindo? Sabe por quê? Porque vocês são cúmplices na mentira, no erro, e aí Deus não pode abençoar. Quando nós olhamos para a história desse casal, nós vemos muitas coisas acontecendo. O tempo não vai permitir eu olhar todos os comportamentos de Abraão e de Sara, mas o primeiro é o egoísmo. O segundo é a cumplicidade. O terceiro está no capítulo de número 16.
capítulo 16, vai comigo lá, dá uma pulada aí na sua Bíblia, verso 1 ao 4 diz assim: ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sara disse a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Abraão concordou com o plano de Sara. Claro, né? Ele olhou e falou: novinha? Concordou na hora. Verso 3: então Sara, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Veja bem, entenda o seguinte: casamento é o ambiente onde Deus molda o nosso caráter e nos aprofunda na intimidade com Ele. A falta de compreensão disso fez com que Sara fizesse uma proposta pecaminosa e Abraão topasse. Sara e Abraão não compreendiam que casamento era um lugar onde suas falhas e seu caráter seria exposto, seria visivelmente identificado, confrontado. Sara faz uma proposta absurda para que as promessas de Deus se cumprem, quer pegar atalho, e Abraão aceita. Queridos, o casamento coloca um espelho diante do meu pecado. O casamento me obriga a encarar honestamente as minhas falhas de caráter. É por isso que eu até falei agora há pouco, quando nós nos tornamos cúmplices, nós impedimos Deus de trabalhar na vida do nosso cônjuge. Deixa eu te falar algo, tem um livro que é maravilhoso, o nome dele é Casamento Sagrado, já comentei ele aqui na nossa igreja, Casamento Sagrado. E no subtítulo do livro, ele diz assim: e se Deus criou o casamento mais do que para ser um lugar onde você vai ser feliz, criou para ser um lugar onde você vai se tornar mais santo. Ou seja, olha a ideia dele. Olhe para o casamento, não como um lugar onde você vai ser feliz, mas olhe para um casamento como um lugar onde Deus vai te confrontar, trabalhar o seu caráter, confrontar quem você é e fazer de você uma pessoa melhor. Eu falei: uau, gostei disso aqui. É verdade. Sabe por quê? Porque tem hora que eu tenho raiva da Michele. Raiva dela. Mas lá no fundo, ela está apontando alguns problemas no meu caráter que Deus quer transformar e nem eu quero ver. Desde que eu casei com ela, muitas coisas que ela me falava eu não aceitava. Ela falava: cuidado com isso, olha como você faz aquilo, cuidado como você trata isso, como você trata aquilo outro. Eu falava: não, você está errada, eu faço isso diferente do que você estava vendo. Mas na verdade, ela estava enxergando um comportamento que eu não queria ver. Casamento é um lugar onde Deus quer trabalhar o nosso caráter. Casamento é um lugar onde Deus quer trabalhar a nossa longanimidade, a nossa paciência, a nossa mansidão. A gente pensa que o sermão da montanha, que Jesus falou: se alguém der um tapa no seu rosto, dê o outro lado. Aí você fala: crente, é assim. Crente chega lá no trabalho e alguém ofende, você vai lá e chora, mais ora. Agora eu quero ver você ser crente assim dentro de casa, cara. Aí é que é onde, né, que a gente tem que ver se o Sermão do Monte é verdade. O lugar mais difícil para a gente viver o Sermão do Monte, que é perdoa. Se alguém te tomou a capa, dá a túnica também. É dentro do casamento. É dentro do casamento. Algumas vezes a gente diz assim: eu liberei perdão. Aí a pessoa fala: você liberou perdão? Liberou. Mas depois de 5 anos você volta a contar a mesma história. Liberar perdão não é amnésia. Não é que você vai esquecer, mas é que você vai lembrar sem dor. Então você não vai ficar jogando na cara. Agora veja bem, casamento é o ambiente onde o nosso caráter é exposto. Só que é o lugar onde Deus quer nos levar para uma intimidade. Pensa comigo, vamos lá, para eu tentar encerrar, deixa eu ver se eu consigo. Abraão é um homem que ouvia a voz de Deus. Abraão é um homem que temia Deus. Mas na hora que a mulher faz uma proposta de deitar com uma outra, com a metade da idade dele, ele topou na hora. Ele não pensou 2 vezes. Ele falou: se a minha mulher está falando, bora Bill.
Vamos fazer os filhos do Bill. Mas pensa só. Naquele momento, ele viu uma grande oportunidade. Mas de verdade, foi exposto que aquele homem, apesar de ter intimidade com Deus, ele não conseguia transformar essa intimidade com Deus em atitudes práticas dentro do relacionamento, do casamento. Então não basta você dizer que você conhece a Deus, teme a Deus e que você ora, se você não consegue transferir isso para a intimidade do lar. A minha pergunta é, você consegue orar com a sua família, com a sua esposa, com o seu cônjuge? Você tem buscado ser transformado e mais parecido com Deus a partir dos conflitos dentro de casa? A quarta e última coisa, não vai dar para eu falar mais, porque eu queria falar em 30 minutos, já estou chegando a 40, então, última. Capítulo 17, olha aí comigo, capítulo 17, verso 15. O último comportamento, o primeiro é o egoísmo. O egoísmo impede as bênçãos de Deus de virem sobre a sua casa. Segundo, a cumplicidade doentia impede as bênçãos de Deus de se cumprir na sua casa. O terceiro comportamento é a ausência de uma intimidade que se transforma em uma atitude prática de santidade. A falta de santidade, a falta de pureza dentro de casa faz com que as bênçãos de Deus demorem. A quarta, Abraão tinha uma compreensão errada da promessa de Deus na vida dele. Ele foi lá e teve um filho com Agar, só que a promessa de Deus ainda não se cumpriu. Capítulo 17, verso de número 15, diz assim, 15 e 16. Deus disse a Abraão, 2 pontos, a Sara, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Então, Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu abençoarei, Deus muda o nome dela para mudar o propósito. Eu abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Presta bem atenção nisso. Eu quero encerrar falando isso. Entenda isso. Quando você casa com alguém, Deus dá uma missão sagrada para o casal. Veja que lá no começo, no capítulo 12, quando nós lemos, Deus diz a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, em ti serão benditas todas as nações da terra. Não foi isso que nós lemos? A bênção vai estar sobre você. Abraão falou, eu sou o cara, Deus vai me abençoar, onde eu botar a minha semente vai ser próspera, Deus vai me dar a bênção. Só que a bênção de Deus na vida de um homem casado é para a família, e não é só para ele. Só que Abraão não entendia isso. Aí Deus, no final da vida dele, depois de 20 anos, falou, Abraão, vem cá, cara. Você ainda não entendeu o seguinte, a bênção não vai se cumprir só sobre você. A minha pergunta para você é o seguinte, se a bênção de Deus era para Abraão, por que é que Ismael, o filho mais velho, filho de Agar, não foi sobre ele cumprido a promessa? Por quê? Porque a bênção de Deus não era só sobre ele, era sobre o casal, uma só carne, uma só família. Olha o que a Bíblia diz aqui no verso 16, eu abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei. Ela se tornará nações, reis de povos procederão de onde? Dela. Abraão não pensa que as suas aventuras com Agar e com outras mulheres vai fazer com que a minha bênção se cumpra na sua vida, porque a bênção que eu tenho para se cumprir com você é debaixo do seu lar e dentro do seu casamento. Eu quero encerrar falando isso. Você precisa compreender isso. Talvez algumas bênçãos de Deus estão se tardando sobre a sua vida porque você ainda não entendeu que a bênção não é só para você, é para a sua casa. Enquanto você não entender isso, você não vai viver o melhor de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, não podemos casar e nos recusarmos a ajustar a nossa vida. As bênçãos e as promessas de Deus é para o casal. E vai se cumprir quando nós entendermos isso. O que Deus tem para um, Deus tem para outro. Ah, pastor, quer dizer que os dois têm que ser do mesmo ministério da igreja? Não, não estou dizendo isso. Talvez um pode atuar no ministério, outro pode atuar em outro. Mas as promessas de Deus vão se cumprir no casal, na família, e não só sobre a sua vida. Aí você pega e diz assim, pastor, Deus me prometeu que eu vou ser próspero no trabalho, o Vlamir diz. Aí eu digo para ele, Vlamir,
Deus não vai te prosperar só no trabalho. Deus vai prosperar a Lúcia e você, porque a promessa de Deus na sua vida é sobre a vida dela. Lúcia, Deus não vai prosperar só você. Deus vai prosperar o Vlamir e você, porque a promessa de Deus é para o casal.